Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, juntamente conosco. Nós começamos a estudar a carta de 1 Coríntios e vimos na semana passada, 1 Coríntios, capítulo 6, que Paulo estava ensinando a igreja a fugir da imoralidade sexual. Nós vimos isso de uma forma muito clara, muito objetiva, muito direta. A palavra de Deus nos ensinou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto, nós não podemos viver de uma forma imoral, mas nos guardar para determinadas satisfações do nosso corpo para dentro do casamento. A Bíblia deixou isso muito claro no capítulo 6, e agora no capítulo 7, nós temos uma quebrada no texto, porque Paulo agora vai começar a responder algumas dúvidas que a igreja tinha. Então essa carta é uma carta muito interessante, porque agora é o momento que Paulo vai responder dúvidas. Então olha o que está escrito aí no versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, e aí ele vai começar a falar. Então parece que a igreja tinha muita dúvida sobre como que o solteiro tinha que se comportar, como que os casais tinham que se comportar. Havia muita dúvida nesse sentido. E aí eles escreveram uma ou mais de uma carta que chegou até o apóstolo Paulo. Então do capítulo 1 e do capítulo 6 ele está tratando alguns assuntos, e a partir do capítulo 7 ele vai então começar a responder algumas perguntas que a igreja trouxe. Primeiro assunto que ele vai tratar, essas questões relacionadas a estar solteiro, estar casado, capítulo 8, versículo 1, ele vai tratar sobre o assunto comida sacrificada aos ídolos. Olha só, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, era outra dúvida que eles tinham. Paulo, a gente pode comer balinha de São Cosme e Damião? E aquele prato lá que aquele meu amigo, que é daquela religião, ofereceu para aquela entidade, Paulo, eu posso comer? Paulo responde, não perca as pregações, vamos falar sobre isso. Aí ele vai tratar um outro assunto, capítulo 12, versículo 1, que a igreja estava com muita dúvida. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Escreveram um monte de pergunta para Paulo sobre o assunto, falando nada com nada. Paulo, pelo amor de Deus, não sejam ignorantes. Deixa eu dar uma instrução para vocês sobre o assunto. Capítulo 12, 13 e 14. E no capítulo 16, eles também estavam com dúvida de como contribuir, como trazer o seu dízimo, como trazer a sua oferta. E aí Paulo, então, vai falar, quanto à coleta ao povo de Deus, que vocês perguntaram, está implícito aqui. Então, a partir de agora, na carta, eu estou te dando essa informação para você crescer no conhecimento da carta. Quando você lê 1 Coríntios, você lê com entendimento, saber que a partir de agora Paulo vai tratar de algumas questões que ele recebeu ali num papel, numa carta. Paulo, nos explique sobre esses assuntos. E a gente vê que antes ele estava resolvendo algumas questões que ele tinha recebido informações lá da casa de Cloe, lá no versículo 11 do capítulo 1, e aí agora ele vai começar a responder algumas perguntas que as pessoas tinham trago. Então, concluindo, por que eu disse isso tudo? Para você entender que a carta de 1 Coríntios não é uma carta que o apóstolo Paulo está lá preso na cadeia, aí ele recebe uma inspiração do Espírito Santo e escreve uma carta. Não. É uma carta diferente de Romanos. Romanos é assim. Romanos é uma carta cheia de doutrina, teologia profunda, que ele quer fundamentar a igreja de Roma no Evangelho. Carta de 1 Coríntios, não. É uma carta que chegam os irmãos lá da casa de Cloe, falam, Paulo, o negócio na igreja está feio. A igreja está dividida. Tem gente lá que não fala com outro. Aí chegou outros irmãos e falou lá, como está aí no capítulo 5, versículo 1, ô Paulo, você tem que ver a imoralidade que está lá na igreja. Então Paulo está lá cumprindo o ministério dele lá longe, e as notícias começam a chegar. E aí, por fim, chegam algumas cartas. Então, é uma carta muito situacional. É uma carta que Paulo vai responder várias perguntas que a igreja de Corinto tinha e resolver vários problemas que estavam acontecendo ali. Então, é uma carta que tem tudo a ver com a gente, porque não é uma carta de teologia profunda, é uma carta de problemas da igreja. E muitos dos problemas da igreja de Corinto nós temos. Então você vai ver agora, quando a gente começar a estudar aqui o que Paulo fala sobre ser solteiro e ser casado, parece que ele escreveu para a gente. Isso é obra do Espírito Santo. Então vamos aqui juntos, para facilitar, para que a gente possa ser didático, dividir essa pregação em duas partes. Primeiro, nós vamos trabalhar as orientações do apóstolo Paulo para quem é solteiro. Então você que está solteiro, fica atento, preste atenção. Você que é casado, também fica atento, que você pode aconselhar alguém biblicamente. Aconselhar pessoas não é tarefa só para pastor. Todo crente é um conselheiro bíblico. E quando fala solteiro, não é só nossas irmãs aqui que têm 18 anos e nunca casaram. É você que está divorciado, você que é viúvo, você está só.
essas orientações também são para você. E na segunda parte nós vamos trazer as orientações para quem está casado. Então, vamos lá. Primeira orientação para quem está solteiro. Primeira orientação que você precisa entender, isso é muito importante. Está solteiro, está viúvo, está sozinho, não é um problema. Há pontos muito positivos em ser solteiro. Essa é a primeira orientação, essa é a primeira grande verdade a respeito desse assunto. Olha o que Paulo fala no versículo 8. Versículo 8 diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, veja que ele está colocando no mesmo grupo, é bom que permaneçam como eu. Porque Paulo ou era solteiro ou era viúvo. O texto bíblico não deixa isso muito claro. É bem possível, alguns momentos parece que ele era solteiro, outros momentos, e pela história, parece que ele era viúvo. A questão é que ele estava sozinho e decidiu estar sozinho pelo reino. Ele falou, eu queria que vocês fossem como eu. Está solteiro, está totalmente dedicado à obra de Deus, e não se preocupassem com o casamento, com essas questões dessa vida. Uma questão profunda, uma questão muito séria. Como é que você vai falar isso para um jovem de hoje? Mas esse era o sentimento de Paulo. E o que está por trás do sentimento de Paulo aqui? Que estar solteiro, estar sozinho é uma bênção, não é uma maldição. Hoje, na nossa sociedade, nem tanto, mas no passado, chegava a certa idade, as pessoas faziam piada, ficou para titia, era quase um estigma a pessoa não casar. Hoje, na nossa sociedade, as pessoas se valorizam. Eu não quero casar, não, quero ficar solteira, quero ficar solteiro, vou ter meu cachorrinho aqui, vou gastar meu dinheiro tudo viajando. Tem gente que opta por essa vida, principalmente nos grandes centros. Mas, principalmente na igreja, ainda há muito preconceito, há muita barreira, dificuldade, pressão psicológica. O menino está com 19 anos aí, não vai namorar, não? Com 22, está ali no namoro, não vai casar, não tem que casar. A gente tem que acabar com isso, irmãos, porque ser solteiro não é maldição, ser solteiro não é pecado. Eu vou confessar para os irmãos aqui, quando eu era solteiro, nunca tinha namorado, lá com meus 19 anos, me converti com 15, estava lá em santidade, lutando, e nunca namorava. Eu falava, Deus me amaldiçoou. Se Deus não me amaldiçoou, é algum demônio, algum laço, uma macumba que fizeram para mim. E aí, às vezes, eu ligava na rádio evangélica, né? E aí tinha aqueles pregadores de algumas igrejas que não pode falar o nome. E aí os caras estavam lá, você que está com a sua vida amarrada sentimental. Vem aqui para nós fazermos um descarrego afetivo na sua vida. E eu quase que eu ia, irmãos. Porque na igreja, quem não tinha namorada era amaldiçoado, era o capeta, era o devorador que estava entrando até na sua vida emocional. Então, isso não é de Deus. A gente não tem que brincar com isso. A gente não tem que fazer chacota de quem está sozinho e nem pôr pressão psicológica na vida da pessoa que não é casada. Paulo está falando, eu queria que vocês fossem como eu, porque há uma bênção, há um aspecto muito positivo em estar só com o Senhor, porque sozinho você não está e jamais estará, porque o Senhor Jesus está sempre com você, na pessoa do Espírito Santo, te consolando, te encorajando e te usando com poder e glória. Então, Paulo vai trabalhar isso mais a partir do versículo 32. Leremos agora do 32 ao 35. O texto bíblico diz assim, gostaria de vê-los livres das preocupações. Por que ele fala disso? Eu gostaria que vocês fossem como eu, solteiros. Porque eu gostaria que vocês estivessem livres das preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Paulo está dizendo aqui uma grande verdade, que quem está solteiro pode dedicar exclusivamente para o reino de Deus e para a obra. Você está de férias, você pode tirar suas férias plantando uma igreja no sul do Brasil. Você pode, nas suas férias, ir fazer um trabalho missionário. Você pode chegar em casa e orar e ficar orando até meia-noite. Você pode, no seu dia de folga, jejuar o dia inteiro. Isso é uma bênção muito grande. Agora, você que é crente, casado, quando você chega em casa, você não pode passar o resto da noite orando. Você tem que dar assistência à sua família, você tem que dar assistência ao seu cônjuge, você tem que cuidar dos seus filhos. No seu dia de folga, você tem que procurar fazer algo ali para a sua família. Então, não é que cuidar da família é ruim, de jeito nenhum. Mas
contemple a bênção espiritual que é quando você é solteiro. Você pode se dedicar totalmente ao Senhor. Então, eu confesso aos irmãos, antes de ser casado, eu orava muito mais. Porque dia de folga para mim, eu fazia alguma coisa à noite, eu jejuava o dia todo. Férias, era plantando igreja. Então, eu era muito mais produtivo no reino de Deus, nesse sentido de quantidade. Porque em qualidade, o Senhor vai acrescentando de uma forma ou de outra. Então, você é mais livre para o reino de Deus. E aqui está a bênção de ser solteiro, uma das bênçãos de ser solteiro. É isso que Paulo está trabalhando. E, por favor, veja comigo, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. 40. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, eu como homem de Deus, eu não estou falando isso aqui como mandamento, mas como homem de Deus, eu dou um conselho. Você está viúva? Procura casar não, filha. É isso que Paulo está dizendo. Eu acho que você vai ser mais feliz. Vai arrumar problema para a sua cabeça. Aí casa com aquele homem enjoado, aí volta com o problema todo. Aproveita que você está solteira e vai viver para Deus. É isso que Paulo está falando. É um conselho, não é mandamento, tá, irmãos? Mas aqui, Paulo está nos mostrando, nos ensinando como que é positivo estar solteiro, como a gente tem que olhar o aspecto positivo da coisa. Aliás, não há problema nenhum numa viúva casar. 1 Timóteo 5,14, o próprio apóstolo Paulo fala, eu quero que as viúvas novas casem logo. Para de ficar pegando cesta básica da igreja à toa. Vai casar, vai dar jeito na sua vida. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Então, casar, a irmã viúva, não é pecado. O viúvo, casar não é pecado. Mas aqui ele simplesmente está mostrando a bênção de ser solteira. Então, ou solteiro. Você pode aproveitar essa condição de solteiro para juntar dinheiro, para você estudar, para você viajar, para você aproveitar essa terra que Deus fez, conhecer novos lugares, porque quando você tem 4 filhos, o dinheiro é curto, você consegue ir até Marataízes, né? Quem sabe Cabo Frio, mas quando você está solteiro, você pode ir para o Chile, você pode ir para Portugal, né? Num voo baratinho da Azul. Então, quando é solteiro, as coisas são mais fáceis. Então, não fica triste porque você está solteiro, vai juntar dinheiro, vai comprar um carro bom, porque você não tem que dividir com ninguém, vai estudar, fazer seu mestrado, fazer seu doutorado, faz uma outra faculdade, não fica sofrendo na solidão, não, gente. Vai fazer uma EAD, vai para estudar para o FJF, faz alguma coisa, aproveita essa condição, você tem muitas coisas positivas e vai crescer no Senhor, vai crescer com Deus, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai fazer um curso teológico, aproveita essa condição para você crescer com o Senhor, seu Deus, aproveita esse momento para isso, para você fazer amigos, para você passear, para você se dedicar à igreja local, ao reino de Deus, e a gente precisa entender que essa condição de estar solteiro, ela pode ser uma condição temporária, então, principalmente os mais novos, ela pode ser uma condição temporária, mas, para outros, ela pode ser uma situação que se torne permanente. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Deixa eu caminhar aqui, progredir no nosso planejamento. Então, essa é a primeira orientação para você. Não veja estar solteiro como uma maldição, uma coisa ruim. É muito positivo em muitos aspectos. Bom, segunda orientação para você que está solteiro, versículo 9. O texto bíblico diz assim, capítulo 7, versículo 9. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, se você é solteiro e tem esse desejo de casar, tem esse sonho, se sente muito só, e até nas questões hormonais, é uma questão muito difícil para você, Paulo está falando que você se case. Vai procurar um casamento, não é problema, não é errado, o casamento é recomendável para aqueles que sentem essa necessidade. E aí, irmãos, e tem que entender isso também, não é errado a pessoa procurar o casamento. Às vezes na igreja a gente quer ser muito puritano, né? A pessoa está solteira, e puritano demasiadamente. A pessoa está solteira e aí não pode olhar, não pode falar, não pode conversar, tem que esperar o anjo Gabriel vir e trazer uma revelação com o nome da pessoa com quem você vai se casar. Não, né? É de forma santa, Você não vai chamar a pessoa para dar uma saidinha. Não,
Mas você pode chamar para conversar, você pode chamar para dialogar, você pode ser direto nas suas intenções, de forma santa, de forma pura, porque essa pessoa que você está olhando aí, ele é seu irmão ou ele é sua irmã. Então, não há problema nenhum você ter essa procura, essa objetividade, esse desejo e efetivar isso de uma forma eficaz, contanto que você guarde os princípios da palavra de Deus. Agora, é muito importante que você que está solteiro quer casar e que não há problema nenhum nisso, a orientação aqui é, se você quer casar, então procure logo sua esposa, procure logo seu marido, mas cuidado onde você vai procurar essa pessoa e como que você vai fazer esse processo. O único caminho para você encontrar um esposo ou uma esposa é o caminho da santidade, que é esperada de todos nós. Então, não é porque você está solteiro e está desesperado que está valendo tudo. Você foi comprado, como nós vimos aqui na última pregação, por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Você não pertence mais a você. Você pertence agora ao Senhor. Então, se você quer casar, pode casar, procure, não tem problema nenhum, ore, jejue. Eu lembro de uma família, sou muito amigo do doutor André, não sei quantos lembram dele lá, PIB lá, hoje está em São Paulo, uma bênção. E ele, na época não era doutor ainda, o André me levou na casa dele em Belo Horizonte, e aí chegou lá, a mãe dele veio, pastor Ricardo, ora aqui pela minha filha, essa menina tem que casar. E a menina já estava lá com seus 27, ela veio assim, constrangida, vermelha, falou, mãe, pelo amor de Deus, não, pastor, pode orar, pastor, põe a mão na cabeça aí, porque Deus ouve a oração do pastor. Eu falei, não, minha irmã, calma, Deus ouve a oração de todo mundo. Eu até constrangido, e eu orei, mas eu orei com fé, porque eu fiquei chateado, falei, gente, imagina essa moça ali, coitada, né, pressão psicológica, a mãe dela, assim, parecia que, quase vou deserdar se você não casar até os 30, né, e aí eu orei, irmãos, orei, e Deus ouviu, passou um pouquinho, a menina casou, uma benção, agora tem filho. Então, eu me lembro também lá na nossa igreja, quando a gente solteiro ali naquela loucura, aquele deserto, né? E o pastor um dia, assim, de domingo à noite, ao invés de orar pelos enfermos, falou, quero chamar os solteiros aqui para Deus trazer uns casamentos. E aí ninguém foi, né? Aí de repente levantou um corajoso, de repente uma multidão lá na frente. Aí entre a multidão estava eu solteiro, né, ali em alguns metros de distância, recebemos aquela oração, e um amigo nosso, que é o pastor Eduardo, ele chegou para a gente, naquele mesmo dia, falou, eu estou vendo alguma coisa. Eu falei, rapaz, você está maluco, gente, sou amigo. E alguns anos depois ficou evidenciado que ele era profeta, né, porque a gente veio se casar. Então, você está solteiro? O Hugo está solteiro? O pessoal está apontando ali, acho que quer que avisa, né? Então, o que acontece? Está solteiro, quer casar? Ora, jejua, né? E procura dentro da igreja de Cristo. Não vai se aventurar, né? De forma equivocada. E terceira consideração para você que está solteiro, versículo 39, na última parte, diz que quem vai se casar, que se case no Senhor. O texto vai ser projetado aí, olha lá. Ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, é muito importante que você que quer se casar, você se case com alguém que tem a mesma fé em você. Não dando migué, né, gente? Não, porque ele também crê em Deus. Tem a mesma fé que você, realmente crê no Senhor Jesus Cristo, ama Jesus, que ele pertença ao Senhor de fato. Essa é uma recomendação. E, infelizmente, muitas pessoas não levam isso em consideração. E eu queria que você pensasse, você que está solteiro, os desafios que você terá em se casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Pense não só no bônus, na festa maravilhosa, na lua de mel, pense no ônus que você vai ter. Pense nos riscos que você corre e pense na criação dos seus filhos. Será que esse cônjuge vai permitir que você os traga para servir ao Senhor? Será que vale a pena caminhar com uma pessoa que não tem a mesma perspectiva que você? Não é garantia de sucesso casar com um evangélico, porque há muitos lobos no nosso meio. Não há garantia de sucesso casar com quem é crente, porque tragédias podem acontecer com crentes também. Porém, a probabilidade de você ter um ônus muito maior se casando com alguém que não tem a perspectiva de fé que você tem, ela é maior. Então, Deus pode vir a salvar esse cônjuge no futuro, sim, mas pode Deus não salvá-lo também. E você ter que conviver isso com o resto da sua vida. Então, pense muito bem, não quebre princípios
Porque ainda que Deus não vai ficar te perseguindo, bom, casou com alguém que não é crente, então Deus agora está contra você, Deus vai querer te perseguir, Deus vai te amaldiçoar, não. Você casou, é um casamento legítimo diante de Deus. Porém, haverá as consequências naturais disso. Então, como Paulo e a palavra de Deus diz, case com quem pertença ao Senhor. Eu, desde a minha adolescência, determinei isso no meu coração, à luz da palavra de Deus. Eu prefiro morrer solteiro e desfrutar da glória de Deus aqui nessa terra e no porvir, do que casar com uma mulher que não teme o nome do Senhor. Nunca me arrependi dessa decisão, Deus foi misericordioso e estava determinado, se Deus não me desse uma esposa dentro da sua casa, então permanecer solteiro. Então, uma orientação dessa não é uma orientação que a gente faz para o menino como se eu não tivesse passado por isso, mas essa foi a minha perspectiva e continua sendo. Então, se atente para isso, você que deseja se casar. E, por fim, a última orientação para você, versículo 17, a primeira parte, a parte A do versículo diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Não importa, você que está solteiro, se você vai casar ou se você não vai casar. Você tem que continuar vivendo na condição que o Senhor lhe designou. Deus é soberano, inclusive sobre o casamento, porque é sobre todas as coisas. Então Deus não está alheio aos casamentos. Inclusive a palavra de Deus diz que aquele que encontrou uma mulher, alcançou a benevolência do Senhor lá em Provérbios. Está escrito isso. Então, você ter um cônjuge é fruto da graça, da bênção de Deus. Ainda que é você que escolhe, é você que toma a decisão, mas em última instância está a soberania de Deus. E aqui o texto fala que cada um permaneça como Deus designou. O que Paulo está dizendo? Que alguns vão casar e outros não vão casar. Algumas pessoas, Deus designa, Deus deseja que você esteja solteiro por um tempo. Como eu demorei a conseguir uma namorada. Não era só porque eu era feio, é porque Deus não queria naquele momento. Porque é isso que a gente pensa quando a gente está solteiro, que eu sou feio, que ninguém me ama, que tem alguma coisa, que eu tenho que pôr uma roupa mais assim para chamar mais atenção. Não caia no laço do diabo. Você não está solteiro porque tem alguma coisa errada com você, é porque Deus tem seus propósitos eternos e tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz o quê? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus tem um tempo para todas as coisas. Não é porque você está solteiro hoje que você vai morrer solteiro. Eu estou com 30 anos, vou morrer, já era. Não, você pode casar com 32, qual o problema? Qual a dificuldade? Qual o drama? Não viva segundo a pressão da sociedade, viva segundo a soberania e os propósitos de Deus. Então, algumas pessoas, Deus deseja que esteja solteira por um tempo, e depois virão a se casar, mas algumas pessoas não irão se casar. E a gente não pode falar isso, coitadinho, nossa, tragédia. E ficar com pena dessas pessoas, como se ser sozinho fosse uma desgraça. Não é não, irmão. A gente já viu aqui que há muitas coisas positivas em ser solteiro. Então, Deus, em sua soberania, muitas vezes, Ele não vai dar o casamento que você sonhou, que você quis. Como alguns aqui têm sonho de conhecer algum lugar e Deus não vai permitir você ir. Como alguns aqui queriam fazer determinada faculdade e não conseguiram passar e hoje tem outra profissão. Deus não é um papai mimador que vai dar tudo que você quer. E não significa que você quer casar, que você vai casar. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Tem um irmão que está solteiro até hoje, porque já 15 anos atrás ele dizia: eu estou esperando o Senhor me dar uma morena, cor de jambo com os olhos azuis. Vontade de dizer para ele: olha para a sua estampa, varão. Tem que ter coerência. Léo conhece. Mas para além da coerência e da compatibilidade, a gente tem que pensar na soberania de Deus e nos propósitos eternos do Senhor. E aí, como que a gente lida com isso? A gente lida com Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu queria projetar esse texto, queria ler com você esse texto, que é um texto muito forte, que se aplica não só nesse contexto, mas em outros. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, você quer ser um seguidor de Jesus, primeiro nega a si mesmo. Acabou seus sonhos, seus projetos, o que você acha que é certo e errado, se nega. Agora é do jeito de Jesus.
Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que foi a cruz na vida de Jesus? Era a vontade de Deus para ele. Ele veio para morrer na cruz. E o que é a cruz na sua vida? É a vontade de Deus para você. Então, na soberania de Deus, Deus permite às vezes uma enfermidade. Isso é a cruz às vezes que você tem que levar. Na soberania de Deus, você perde o emprego, você cai a sua condição econômica. É a vontade de Deus. Deus está permitindo aquilo na sua vida, é a sua cruz. E muitas vezes a cruz de alguém é não ter esse privilégio de se casar, de ter filhos. Eu tenho um casal, amigo maravilhoso, são missionários lá no Oriente Médio. O sonho deles era ter filhos, são um casal 10. E o rapaz teve um problema, ele não pode ter filho nem por inseminação. A taxa dele, dos gametas, é 0. É a cruz deles como casal. Soberanamente Deus permitiu isso. Deus tem um propósito eterno. A gente não vai compreender todos os propósitos do Senhor. Quem somos nós, criaturas, para querer compreender o Criador e seus planos eternos? Então a gente aceita e se humilha diante dessa soberania de Deus, e a gente toma muitas vezes a nossa cruz, e a gente continua seguindo Jesus. E cada um aqui tem uma cruz. Cada um sabe onde seu calo aperta. Então vamos tomar a nossa cruz e vamos seguir Jesus. E, por fim, falando ainda para os solteiros, no versículo 7, aqui é uma coisa muito interessante. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. A palavra dom aqui é exatamente a palavra dom espiritual que aparece lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Parece que existe um dom presente da parte de Deus, que é o dom do celibato, que não é algo imposto, que não é fruto de você não conseguir alguém, mas eu conheço pessoas assim, pessoas que são, de certa forma, entenda bem o que eu vou dizer, não quero ser mal interpretado, mas emocionalmente elas são autossuficientes. Elas não têm necessidade de ter alguém. Elas não têm esse estresse para ter uma namorada, ter um marido, estão bem, elas são realizadas. E parece que este dom espiritual é essa condição que Deus dá para a pessoa viver solteiro, feliz, realizado, repleto. Ele não tem essa necessidade. Então, se você tem essa necessidade, busque o casamento, é o que ele falou lá atrás. Agora, a gente tem que entender que existe esse dom espiritual. Está aqui escrito no texto. Paulo está dizendo, alguns têm essa dádiva de Deus, ele não tem essa necessidade, essa ansiedade, ele está feliz e resolvido. Surge um partido, não, quero saber disso não. Estou bem resolvido. Muitos têm essa capacidade realmente vinda do Senhor. Bom, essas são as orientações para você que está solteiro. Orientações agora você que está casado. Primeira delas, do versículo 2 até o versículo 6. Um ponto sensível aqui, mas o Espírito Santo está conosco, que há de nos ajudar. Mas, por causa da imoralidade, versículo 2, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Que a primeira orientação para os casados aqui no capítulo 7 é que nós, casados, precisamos cumprir nossas obrigações maritais com o nosso cônjuge. Isso é muito importante. Ele está dizendo aqui, olha, o corpo do marido não pertence a ele, mas à mulher. Então, se a mulher tem um desejo, uma vontade, o homem precisa satisfazer. E o contrário também é verdadeiro. Igualmente verdadeiro. De forma que surge desse versículo bíblico o equilíbrio. Porque da mesma forma que o corpo da sua esposa pertence a você, o contrário também é verdadeiro. Então, um não pode abusar do outro, explorar do outro, e não levar em consideração o desejo do outro. Então, a proposta aqui é uma proposta de equilíbrio, haja vista que em todo matrimônio os desejos são diferenciados, não podemos ter preconceito, achar que homem sempre tem mais desejos, isso não é verdade. Há aqui, dentro de cada matrimônio, desejos, intensidades, necessidades diferenciadas, e o casal precisa buscar esse equilíbrio, e os dois precisam entender essa responsabilidade, uma vez que está casado, de satisfazer o outro, e não simplesmente buscar isso simplesmente quando você deseja.
mas ter um altruísmo e pensar no outro. E o objetivo de Deus, quando iguala essas responsabilidades, é trazer um equilíbrio para dentro de cada casamento. E ele fala, olha, vocês não podem deixar de cumprir as suas obrigações maritais, a não ser por um período curto de tempo, quando os dois programam juntos um período de santificação. Então eles vão jejuar e vão ficar buscando ao Senhor. Então nesse período aí, os dois mutuamente decidem. Fora isso, inclusive no mundo, irmãos, e a gente espera que não haja isso no seio da igreja, mas muitas vezes a gente precisa falar, alguns casais usam da privação, de privar o outro a satisfação nessa área, como uma forma de punição, como uma forma de manipulação. Isso é muito comum fora da igreja. Mas nós esperamos coisas melhores em relação aos irmãos, porque isso é do Satanás e é do diabo. E aí o texto aponta que quando Paulo fala que ele abre essa exceção para ficarem um tempo sem estarem juntos, porque eles estão orando, porque eles estão jejuando, porque eles estão buscando o Senhor, ele fala que isso aí não é um mandamento de Deus, é uma concessão para determinados períodos, porque ele fala para que Satanás não os tente. Então, quando usamos o privar o outro para dar liçãozinha, para castiguinho, para vingancinha, o diabo, Satanás, o próprio Satanás vai trabalhar dentro da sua casa. Então, você não está resolvendo o problema, você está criando o maior problema que você pode ter. Então, temos que entender que aos casados há essa responsabilidade, essa busca do equilíbrio, não é só buscar a sua satisfação, mas é pensar também no outro e no desejo do outro, no sentido que nem sempre que você deseja, o outro deseja, isso também precisa ser respeitado e compreendido. Segunda orientação para os casados: o divórcio é algo a ser evitado, mas ocorrendo, o recasamento está vedado. Versículo 10, versículo 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Por que ele está falando isso? Tudo que ele falou aqui atrás é mandamento vindo do Espírito Santo, porque ele está inspirado pelo Espírito. Mas por que ele fala, agora não sou eu que estou falando, mas o Senhor? Porque ele ouviu isso do próprio Senhor Jesus, não pessoalmente, mas foi algo que Jesus disse, provavelmente lá em Marcos 10, Lucas capítulo 18, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19. Paulo tinha o conhecimento já desses evangelhos, e ele sabia que Jesus tinha ensinado isso, então ele vai dizer o que Jesus ensinou, que a esposa não se separe do seu marido. Isso aqui aplica também ao marido, não se separe da mulher. Mas, se o fizer, porque existem casos que é necessário o divórcio, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não deve se divorciar de sua mulher, justamente o que eu disse no início. É sine qua non. E aí, tem um outro versículo aqui, que é o versículo 39, que nós já lemos, e ele também traz esclarecimento sobre isso. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Por isso que ele diz, se separar, fica sem casar ou se reconcilia, ou após a morte, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor, como nós já vimos. Isso também se aplica ao marido. Aqui se aplica tanto a um, quanto para o outro. Então, uma dessas opções para divórcio, que o próprio texto vai abordar, por exemplo, é a partir do versículo a partir do versículo 12. 12 a 16. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Quer dizer, isso aí eu não ouvi de Jesus. Mas agora, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo está dizendo, eu vou dar um mandamento para vocês. Se o irmão tem mulher descrente, o cara é crente, quer dizer, um casal não crente, o cara se converte. Aí a mulher dele não é crente. E ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. É muito comum, né? O casal não crente, um se converte, o outro não. Ah, vou largar desse marido, vou arrumar um marido aqui da igreja, que esse marido meu é muito ruim, cachaceiro. Não, não pode. Se o não crente quer viver com você, que ótimo. Fique casado com ele, fique casado com ela. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Não é santificado no sentido de salvação, tá, irmãos? É santificado no sentido que o não crente, ele é abençoado porque é casado com um crente. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Versículo 15. Todavia, se o descrente separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Ou seja, os dois não crentes, um se converte, o outro fala, como eu já vi muitas vezes, se você for para essa igreja, eu vou te largar.
Conheço vários casos na minha vida ministerial, parece que não acontece, acontece muito. Se você for para aquela igreja, você batizar já era. E eu conheço o caso do cara que a mulher voltou, foi para a igreja um domingo, ele foi embora e nunca mais deu notícia. Simplesmente por causa da conversão de alguém. Isso no mundo muçulmano ocorre sempre. Aí o que Paulo fala? Aí pode ter o divórcio, fica em paz. Não precisa ficar preocupado, desesperado. Ai, meu, não, foi embora. Fica em paz, irmão. Fica em paz. Então essa é uma possibilidade de divórcio que ele fala. É uma possibilidade quando há um abandono por causa da fé. Então isso é muito claro aqui na Escritura. Aí significa então que pode recasar? Não, acabou de falar. Está ligado enquanto a pessoa viver. Porque ele morrer, você pode. Enquanto está vivo, pode ter o divórcio, a separação, mas não pode recasar. Fique só ou se reconcilie. Está escrito lá no texto. O texto é muito claro. Aí você fica, vou ser bem breve e objetivo nisso aqui, porque já foi trabalhado na igreja, porque alguns perguntam, pastor, mas eu sou recasado, eu estou no 3º casamento, e agora como é que fica? Primeiro, versículo 17, segunda parte. Vou ler tudo. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, a gente já trabalhou isso, e de acordo com o chamado de Deus. O que é de acordo com o chamado de Deus? Você não tinha entendimento disso, você está no seu 5º casamento, você era ignorante, você não sabia qual o problema nenhum, fica vivendo de acordo com o chamado de Deus, o que importa é agora, importante você estar com Jesus agora. Então o que passou, passou, não fica preocupado se você divorciou, traiu, todas as coisas foram feitas novas para nós que estamos em Cristo Jesus. Então se você não era crente, está zerado isso aí. E se você já era crente, mas com certeza se você divorciou, recasou mesmo sendo crente, porque você não tinha esse entendimento bíblico aqui. É porque talvez o pastor não participou do curso do Prega a Palavra, ele não tinha essa profundidade no texto, esse entendimento, ou quem sabe até ele tinha, irmãos, uma perspectiva diferente desse assunto, olhava para a Bíblia, interpretava de uma outra forma, e ele te abençoa nisso. Então não se sinta culpado, porque você tem que ficar como você foi chamado. Agora você está tendo esse entendimento, é isso que Paulo está trabalhando com aqueles irmãos. Então, não importa o passado, não importa quem está tendo um entendimento bíblico aqui, agora juntos, como Igreja Batista Sul. Então, a partir de agora, a gente já sabe como proceder. O passado, Jesus morreu por ele, e nos perdoou, nos purificou, e a glória está nos destinada na eternidade. Não importa o que foi cometido, porque nós somos perdoados, regenerados e salvos em Cristo Jesus. Então, diante desse texto, não fique constrangido, nem fique chateado, de maneira nenhuma. O versículo 24, ele é ainda mais categórico. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. É isso que ele está dizendo para nós. O que ficou para trás, ficou para trás. Vamos, a partir da revelação bíblica que temos, o entendimento que temos hoje, vamos daqui para frente. E João capítulo 4, versículo 18, Jesus está falando com a mulher samaritana, e aí a mulher fala do homem que ela está junto, e Jesus falou, olha, você teve 5 maridos. Esse que você está vivendo aí não é marido. Estava dormindo junto, mas Jesus fala, não é marido, isso aí é imoralidade sexual. Então Jesus reconhece os 5 casamentos. Então você pode estar no seu 7º casamento, é legítimo. Se você está casado, é legítimo diante de Deus. Não era o ideal de Deus, mas uma vez que está casado, é legítimo. Deus não está em busca de amaldiçoar pessoas que quebram os princípios. Qual que é o princípio? Se casar, casar no Senhor. Você casou com alguém que não é do Senhor. Deus não vai te amaldiçoar, vai te perseguir, vai te matar. Você vai ter as consequências naturais dos seus atos. Você é divorciado hoje, está tendo esse entendimento bíblico. Ah, pastor, mas eu não aguento, eu vou casar. Deus não vai amaldiçoar seu casamento. E é um casamento legítimo, porque sempre será casamento. Porém, haverão as consequências naturais da quebra desse princípio. Então, essa palavra, no entanto, não é uma palavra licenciosa. Bom, se é casamento, então, não importa casar com você, eu vou casar com qualquer uma, vou para o 5º casamento, não. Não é uma palavra licenciosa, mas é uma palavra que mostra a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a graça do Senhor. Levando em conta que aquilo que aconteceu no nosso passado, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor nos renova, nos restaura e nos dá sempre um novo amanhã. Concluindo, irmãos, que a gente viu aqui, algumas orientações para o solteiro. Primeiro, estar solteiro não é uma maldição, não é um problema, tem muita coisa positiva. Segundo, o casamento é muito recomendável, você deve até buscar orar e buscar por meios possíveis, santos e naturais, se você deseja se casar, não tem problema nenhum. Terceiro, o casamento precisa ser no Senhor. Quarto, Deus é soberano e talvez Ele vai deixar você um tempinho aí na fila de espera antes de casar, e alguns, infelizmente,
numa perspectiva humana, mas dentro da soberania de Deus podem tomar sua cruz e viver se dedicando exclusivamente para o Senhor. E vimos que alguns até recebem um dom espiritual para viverem nessa condição de forma plena, feliz e satisfeita. E as orientações aos casados são duas que o texto traz para nós. Primeiro, é que os casados precisam levar em consideração as necessidades dentro do matrimônio. E segundo, que a partir de agora, o entendimento bíblico que nós temos, nós como Igreja Batista Sul, possamos entender que o divórcio é algo a ser evitado e, se ocorrer, que a gente tenha muito cuidado, melhor dizendo, que o divórcio é algo a ser evitado, mas se ocorrer, o segundo casamento, ele não é um plano perfeito de Deus para a sua vida. Para a gente resumir em uma frase só, seja qual for a sua condição, solteiro ou casado, o cristão deve viver segundo a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não é algo subjetivo, é isso que nós acabamos de ler aqui. É 1 Coríntios 7, é a Bíblia, é a Escritura, é o Evangelho todo. Não importa se você é solteiro, não importa se você é casado, viva segundo a sabedoria de Deus.